Deus te abençoe de forma sobrenatural. Que o amor do nosso Deus esteja contigo e todos os seus. Estou aqui para dividir com você uma porção da palavra num dos momentos mais difíceis que estamos passando em nosso país. Estamos vivendo uma pandemia. Estamos sendo atacados pelo coronavírus, Covid-19. No exato momento dessa gravação, não se encontrou a solução. Não se encontrou uma vacina. Mas quero dizer para você que este não é só o problema. Esse problema acabou sendo um problema maior, acabou sendo uma situação em que nós esquecemos de outras coisas. Por exemplo, no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil, a cada 2 horas, uma pessoa comete suicídio. E os motivos são físico, espiritual, emocional, financeiro. Pessoas dentro da nossa família têm outros tipos de problema. Problema de inveja, depressão, vícios, doenças, dívidas, brigas, falta de união, mágoa, falta de amor, adultério, mentira, divisão, traição, uso de remédio controlado, falta de submissão, miséria, portas fechadas, desemprego, fofocas. Para muitos, isso é um grande problema, até mesmo maior do que essa epidemia. Tem pessoas que sofrem há anos de depressão. Tem pessoas que é bipolar há muito tempo. E eles não conseguem vencer esse gigante da vida deles. Eu não sei qual tem sido a sua luta e o seu problema ao meio de tudo que estamos vivendo no exato momento. O que mais queremos é paz. É o que falamos nas redes sociais, é o que comentamos com todo mundo, que nós queremos paz. Veja, a paz não significa ausência de problemas, mas sim presença de Deus. Será que temos a presença de Deus em nossa vida? É interessante, ontem eu recebi uma ligação de uma pessoa que me perguntou o seguinte: missionário Ripari, você acha que o que está acontecendo em nosso país, no mundo, a respeito dessa pandemia, é um castigo de Deus? E eu disse para ela: não é castigo de Deus. Porque Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz a palavra escrita de Deus, que Deus não prova com coisa ruim, não nos prova com coisas ruins. É interessante conhecermos a Deus e sabermos que Deus, mesmo ao meio de toda essa crise, está cuidando de nós. Mas afinal, quem é Deus para nós?
Que declaração Deus poderia fazer de você e de mim? Porque uma vez ele disse para Davi: Davi é um homem segundo o meu coração. Que coisa maravilhosa. Por sua vez, Davi se expressou no Salmos 16, exatamente no versículo 2, Salmos 16, versículo 2, Davi se expressou assim: Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Será que temos em nossa vida algum bem que seja maior do que o nosso Deus? Vou contar uma história para você que vai te tranquilizar nesse momento mais difícil que nós estamos passando em nosso país. E que a situação, na verdade, é mundial. Mas eu vou contar uma história para você. Sei que se você tiver paciência para escutar o que eu vou te falar, essa palavra vai te trazer esperança. Vai pôr você no lugar que você deveria estar, como filho do Deus Altíssimo. No lugar de um vencedor e não de um perdedor. Ah, mas as pessoas falam a respeito, porque essa pandemia, olha, vamos ver o que Deus fala, o que Deus ensina, o que Deus nos incentiva. Vamos ver a história da Bíblia para poder aprender com Deus. Veja, a Bíblia diz que estava tendo uma guerra entre os filisteus e os israelitas. Havia um filisteu chamado Golias. Veja, eu estou falando de um homem, dá licença. Estou falando de um homem de 3 metros de altura. Golias usava, só para você ter ideia, um capacete de bronze, uma armadura de bronze que pesava uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por canaleiras de bronze e ele carregava nos ombros um dardo também de bronze. A lança de Golias, o filisteu, era enorme, muito grossa e pesada. A ponta dela era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente de Golias ia um soldado carregando seu escudo, que era também pesado. Se você tem uma Bíblia aí para poder acompanhar essa história, que é fascinante e que vai te trazer uma segurança muito grande para os dias de hoje, eu queria que você abrisse em 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Eu vou ler do versículo 8 ao 11. Vou explicar para você o que diz aí no versículo 8 ao 11. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: Por que é que vocês estão em posição de combate? Eu sou filisteus. Eu sou filisteu. E vocês são escravos de Saul. Escolham um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo.
Quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados, lógico. Era aquela situação do momento. Como é a nossa situação ao depararmos com esse vírus? Eu já estou há mais de 120 dias, mais de 120 dias em casa. E muitas vezes nos traz preocupação. Não vou dizer para você que não traz preocupação. Mas veja só, continuando a história. Dos 8 filhos de Jessé, apenas 3 filhos mais velhos, eles tinham ido para a guerra com Saul, que exatamente foi Eliabe, Abinadab e Simei. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas no Vale do Carvalho. Como esse vírus já tem nos desafiado há mais de 120 dias. Dobre a sua atenção, em nome de Jesus Cristo. Um dia Jessé disse a Davi: pegue, filho, 10 quilos de trigo torrado e esses 10 pães e leve aos seus irmãos. Leve também esses 10 queijos ao comandante e me traga notícias se eles estão bem. Davi chegou justo no momento em que os 2 exércitos, filisteus e israelitas, tomavam posição de combate, um de frente para o outro. Davi deixou o lanche com o oficial encarregado e correu para a frente de batalha. Chegou perto dos seus irmãos e perguntou: e aí, tá tudo bem? Estamos no meio de uma pandemia. E o nosso Deus nos pergunta, ao meio desse todo sofrimento, em que não encontraram uma vacina para o coronavírus, Deus nos pergunta: e aí? Tá tudo bem? Tá tudo bem com você, meu irmão? Eu creio que sim. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Está tudo bem com você. E se não está, vai ficar tudo bem para você. Continuando aqui. Nesse mesmo momento, Golias avançou e desafiou mais uma vez os israelitas. E Davi, que estava ali, escutou. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Mas os soldados estavam comentando entre eles que aquele que conseguisse matar Golias receberia uma grande recompensa do rei Saul. O rei lhe daria muita riqueza, daria sua filha em casamento, e a família do seu pai nunca mais teria que pagar impostos. Como alguns soldados perceberam o interesse de Davi para lutar com Golias, foram lá e contaram para Saul. Então o que Saul fez? Mandou chamar Davi. E Davi chegou a dizer assim: Senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar com ele. Ninguém tem que ficar com medo dessa pandemia, desse coronavírus. Somos filhos do Deus Altíssimo. Somos mais que vencedor em Cristo Jesus e podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Maior é aquele que está dentro de nós.
Não temos que ter medo de nada. A história continua bem parecida com os dias de hoje. Saul respondeu para Davi: você não pode lutar com Golias, você é jovem. Já ele tem sido soldado a vida inteira. Davi disse a Saul: meu senhor, presta atenção, meu senhor, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha de volta. Senhor, assim como Deus, o meu Deus, me salvou dos leões e dos ursos, me salvará também deste filisteu. Assim como eu tenho matado leões e ursos, vou matar esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. Ora, irmão, quantas vezes você foi no hospital orar por alguém ou no presídio? Quantas vezes você intercedeu por alguém e o Deus que servimos deu vitória para aquela pessoa que necessitava de uma intercessão? Agora você acha que Deus vai te abandonar, meu irmão? O mesmo Deus que usou você para levar a cura para o enfermo, para levar esperança para alguém que já não tinha mais esperança, usou você para orar e casamentos foram restaurados, pessoas conseguiram emprego, pessoas saindo do mundo das drogas. O mesmo Deus que ajudou você a levar paz e tranquilidade para um jovem, um adolescente, você acha que não vai ajudar você nesse momento? Continuando a história, Saul concordou com Davi e até lhe deu sua própria armadura para Davi. Mas Davi não conseguia nem andar, porque era pesado, pois não estava acostumado com isso. Então Davi tirou tudo, pegou um bastão, escolheu 5 pedras e pôs na sua sacola. Pegou sua funda e foi enfrentar Golias. Golias, o filisteu, caminhou na direção de Davi e começou a caçoar por ele. Dizia que ele não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Então Golias disse a Davi: para que esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e ainda disse: venha, eu darei seu corpo para as aves e os animais comerem. Presta atenção, meu irmão, porque tem gente da nossa família, tem amigos nossos, tem muita gente na rede social zombando do nosso Deus, deixando entender, entre aspas, cadê o poder do nosso Deus ao meio dessa coronavírus? Tem gente rindo da nossa fé, duvidando do nosso Deus. Presta atenção o que Davi respondeu ao meio dessa confusão, ao meio dessa ofensa. Davi respondeu assim para Golias: você vem contra mim com espadas, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas. O Deus que você desafiou. O mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus e todos
aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. E Davi matou Golias com apenas uma pedra. Apenas uma pedra. Não se esqueça disso. Ele confiava em Deus e colocava Deus à frente dos seus problemas. Veja porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Olha o que ele disse. Você vem contra mim com espadas, lança e dardo. Isso é confiança demais, meu irmão. Diante do problema, ele está dizendo, você vem contra mim com espadas, lança e dardo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. Uma vez Jesus Cristo disse em Marcos 16, 17, em meu nome vocês expulsarão demônios. Efésios, capítulo 6, versículo 12, a palavra escrita de Deus diz, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ainda a palavra de Deus diz em Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Apocalipse capítulo 12 diz que Lúcifer era um anjo de luz. Ele se rebelou contra Deus. Deus expulsou ele do céu, assim como vai expulsar essa pandemia da nossa vida, assim como vai tirar da nossa vida esse coronavírus, assim como nós vamos sair vitoriosos desta batalha. Talvez você está aqui e só você sabe, ao olhar para mim, o que está passando com você. São muitas lutas que você está enfrentando, muitos problemas além do coronavírus. Porque não é porque o coronavírus veio e aqueles outros problemas pararam. Ao contrário, o coronavírus veio e se acumulou com os outros problemas. Existem várias áreas da sua vida que você tem travado grandes batalhas, talvez brigas, ciúmes, infidelidade, falta de amor, depressão, medo, traumas, solidão, culpas, distúrbio mental, desemprego, dívidas. Talvez você está enfrentando tudo isso e você está sofrendo aí na sua casa. Você já vinha sofrendo com divórcio, separação, mágoa, ódio, raiva, pensamentos negativos, lembranças amargas, complexo, rejeição, falta de sorte, dinheiro a receber, prostituição, pornografia, enfermidades, vício com cigarros, vício com álcool, vícios com drogas, vícios com jogos de azar. Qual é o gigante que você precisa derrotar? Eu sei do gigante que eu tenho que derrotar. Eu digo para você que ele é maior do que o coronavírus. Talvez esse seja o seu problema. Qual o gigante que você tem que vencer? Neste exato momento. Você já tinha refletido sobre isso? Pois eu digo a você uma coisa, e apenas uma coisa. Faça como Davi. Confie em Deus. Tudo que você for fazer, vai em nome de Deus. Lembra quando a gente orava pelas pessoas? É no nome de Jesus Cristo que eu declaro sua vitória.
e colocávamos a mão sobre a cabeça da pessoa, ungíamos a pessoa com óleo, aleluia, bíblico. Em nome de Jesus eu declaro a tua vitória. Lembra? É momento para você que está só na sua casa, pegar o seu óleo e fazer o mesmo por você. Eu me unjo em nome de Jesus Cristo e declaro a minha vitória. E por que isso, meu irmão? Porque a luta não é nossa. Nós temos que confiar em Deus. Todos enfrentamos problemas, mas Deus tem a solução. O primeiro passo para solucionar os problemas é pedir ajuda para Deus. Quando você confia em Deus, Ele mostra o caminho. E talvez o caminho que você tem que seguir nesse momento que você está em casa é um caminho de submissão. Submeter-se à autoridade de Deus, saber que Deus pode vencer essa grande batalha, esse grande gigante para você, para mim, para o mundo. O mundo tem que se curvar e reconhecer que só o Senhor é Deus. Nós vamos continuar orando? Sim. Mas temos que ter temor de Deus. Este não é momento para você dar pausa na sua televisão, no intervalo das novelas ou dos seus filmes, para dizer, oh Deus, me ajude. Este é momento para você se desligar com todos os prazeres do mundo e se concentrar apenas em Deus. O que seria de nós sem Deus? O que seria de nós sem a ajuda de Deus? Pois é no nome dele que nós vamos vencer essa situação. Davi venceu. Ele não venceu porque ele tinha feito uma academia, praticado artes marciais. Não. Tanto é que ele não usou nem os elementos normais da vida para uma guerra, que são capacete, que são espada, que são toda aquela parafernália. Ele só usou uma pedra. Sabe, meu irmão, você só precisa, para vencer essa situação, de uma coisa. Você precisa de um Deus. Um Deus que faz o impossível. Um Deus que tudo pode. Um Deus que pode vencer essa luta por você. E eu quero dizer que esse Deus existe. E quero dizer mais, que você conhece esse Deus. E quero dizer para você que é esse Deus que vai nos tirar dessa grande batalha e nos dar vitória como deu para Davi. Um só Deus é suficiente para cuidar de toda a situação. E nós conhecemos esse Deus. Amém? Deus abençoe você. Eu tenho procurado agradar a Deus com as minhas ministrações, então eu tenho outros temas. Se você se agradou dessa mensagem, há outras também que, com a permissão de Deus e com base na Bíblia, eu ministro para trazer alimento espiritual para aquele que me ouve. Então eu vou deixar aqui embaixo o meu endereço, www.ripare.com.br. É o site onde você pode entrar e terá ali à sua disposição gratuitamente várias mensagens. Eu coloquei mais de 20 vídeos para você poder assistir durante essa quarentena. Poder estar com a sua família ouvindo a palavra escrita de Deus. E digo mais, confie em Deus e o mais Ele fará.
Não tenha medo. Não tenha medo. O nosso Deus é maior do que qualquer problema que possa existir. Entra nesse site, que ainda está aqui o endereço, e você vai poder ouvir muitas mensagens que vai tomar do seu tempo, desse precioso tempo que você tem. E você não vai perder tempo, vai ganhar tempo ouvindo a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus cuide de você e da sua família. E é no nome de Jesus Cristo que eu profetizo a tua vitória, que você vai sair vencedor desta batalha. No nome de Jesus Cristo, eu oro e agradeço pela tua vitória. Amém. Não desista. Desistir é coisa para fracassado. Você não é fracassado. Deus não te deu um espírito de covardia.